Olá, alunos da terceira série do ensino médio, é um prazer falar com vocês. Estamos começando mais uma aula de filosofia, essa nossa terceira aula do bimestre. E hoje, continuando a discussão sobre política que nós começamos lá na semana passada, falando da desigualdade, pensando um pouquinho sobre Rousseau, e agora continuando isso agora, novamente falando do Rousseau, mas agora trazendo o Platão também para comparar os dois textos, as duas ideias. Bom, então como habilidade essa semana vocês terão como distinguir a argumentação de Rousseau acerca da origem da desigualdade e como meio para superar por meio do contrato social, ou seja, Rousseau nos mostra o caminho. Daqui a pouco eu já falo mais sobre isso, mas a ideia é pensar por que existe desigualdade e como que nós devemos combater na sociedade, certo? Bom, então, já pensando sobre isso, galera, olha só. Nós vemos um mundo, uma sociedade desigual, não é? Cada dia que nós passamos pelas ruas, nós vemos pessoas muito ricas, pessoas que têm muito dinheiro e outras vivendo em situações de miséria, na extrema pobreza. E aí, pessoas que podem se locomover com muita facilidade, às vezes com jatinhos particulares, e outras sem ter um mínimo de transporte. Para nós aqui em Bauru, é uma cidade mais tranquila, mas cidades maiores como São Paulo, Rio de Janeiro, são das que sofrem muito com o transporte. E como achar isso normal? Será que isso é normal numa sociedade? Bom, aparentemente nós nem percebemos, não é? Porque vivemos a nossa vida sem olhar realmente como está a condição da sociedade. E parece então que tudo está normal, mas não é normal. E aí a filosofia nos convida a pensar sobre isso. Como fazer com que a sociedade possa melhorar as condições de renda, melhorar as condições, os serviços sociais e melhorar, acabar com essa desigualdade. E para pensar essa questão, eu trouxe 3 ideias aqui que serão os temas de nossa aula. Olha só, a primeira, somos naturalmente iguais? Será que todos somos iguais uns aos outros? E aí, lógico, sabemos que isso está longe de acontecer na sociedade, nunca foi dessa forma, e está longe realmente de existir igualdade. Mas queria que nós pensássemos sobre isso. Diferença e desigualdade são a mesma coisa? Será que podemos colocar no mesmo patamar? Não, olha só, se nós pensarmos aqui, olha só, existe diferença entre as pessoas, mas desigualdade é algo completamente diferente. Então, o Rousseau vai trazer exatamente essa conotação para nós. E qual a origem da diferença e desigualdade entre nós? E aí os filósofos, aí o Platão, o próprio Rousseau também, vai trazer por que nasceu a desigualdade. A desigualdade não é natural, mas ela começou no momento da história. E aí esses filósofos abordam exatamente isso. E aí então vamos começar com o grande filósofo Platão. Antes de começar, pensando um pouquinho, será que Platão era a favor da democracia? Será que ele falava assim, puxa, democracia é legal? Então já adianto para vocês, não, Platão era contra a democracia. Ele falava, a democracia é uma das formas mais injustas que existe. E aí ele tem um motivo para falar isso, porque o mestre dele, Sócrates, acabou morrendo por causa da democracia. Ele defendia tanto, mas que acabou, na verdade, fazendo com que ele tivesse que abandonar tudo ou morrer. E ele preferiu a morte para se perpetuar. Mas a democracia para Platão não é a melhor forma de governo, certo? Bom, mas como que é o modelo para Platão? Platão, ele pensa no modelo baseado na justiça, ou seja, as pessoas não devem ser governadas por ter terras, por ser melhor que as outras, mas deve ser um processo justo. Só que ele já coloca, as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes, e aí cada pessoa deve ocupar o seu lugar na sociedade. E onde que ele trata isso? Ele trata numa obra chamada A República, a famosa obra A República de Platão. Não é uma obra pequena, é uma obra longa, mas vou comentar aqui para vocês em poucas palavras. Mas depois, se quiserem se aprofundar, vocês têm textos na internet, procurem que vale a pena conhecer um pouquinho sobre esse pensador. Bom, olha só. Então, Platão, pessoal, ele começa a pensar numa sociedade, e a sociedade ela deve ser tripartida, ou seja, dividida em 3 partes. Na sociedade, as pessoas vão, olha só, nascer de uma família tal, não importa se é homem ou mulher, isso é legal nele, porque é um filósofo da antiguidade que é o único que faz ele fala, qualquer um pode participar disso, mas ele fala, as pessoas deverão estudar, e aí a educação é que vai determinar o papel que elas irão ocupar na sociedade.
Então ele diz o seguinte: existem pessoas que nascem com uma alma irracional, concupiscente, ou seja, é uma pessoa que ela deixa se levar pelos prazeres. Ela não consegue se concentrar numa coisa. Por exemplo, ela faz bem trabalhos manuais, mas se pedir para ela resolver cálculos complexos ou questões de justiça, ela não vai conseguir fazer isso, porque ela não tem habilidades para isso, certo? Então ele fala o seguinte: essas pessoas na sociedade, elas devem trabalhar para a sociedade. Como que elas farão? Elas poderão ser os artesãos, podem ser os agricultores, podem ser comerciantes, ou seja, eles deverão prover os bens para uma sociedade, sempre com temperança, ou seja, a justa medida, o que é fundamental, certo? Bom, aí ele vai dizer o seguinte: na educação também vai determinar que algumas crianças têm mais força que as outras. Essas que têm mais força, elas não podem ir para esse trabalho, elas precisam ser úteis para a sociedade para garantir a segurança. Então essas pessoas, elas têm uma alma irracional também, ou seja, agem pela força e não somente pela razão, mas elas vão comandar a cidade sendo soldados, protegendo guerreiros das batalhas, protegendo a cidade. Certo? Bom, aí, uma terceira categoria de pessoas, que são aquelas que são dotadas de razão, são pessoas que pensam, que conseguem resolver problemas, que são justas. Essas pessoas, sim, vão continuar a estudar, porque elas serão os magistrados e governantes, porque usarão a razão para comandar tudo isso. Então, fazendo aqui um pensamento aqui, uma pirâmide, olha só. Então, aqui embaixo da pirâmide, ficarão, então, os trabalhadores, certo? Todas as pessoas que trabalham ficarão aqui. Elas vão trabalhar porque é o que elas conseguem fazer. Aqui no meio ficarão os guerreiros, que são as pessoas que vão defender a cidade. E aqui no topo, que ele até coloca uma minoria, mas que são as pessoas que são racionais, irão, no caso, comandar a cidade, certo? Irão governar na cidade. Lembrando que quem vai comandar não vai precisar trabalhar, vai precisar apenas fazer leis, administrar a cidade de forma justa. Certo? Bom, e aí, olha só, nós podemos ter ali uma sociedade onde um filho de um juiz, por exemplo, ele pode ser um agricultor. Por quê? Tudo vai depender de como que será a alma dele, como que vai nascer, certo? Então é a educação que vai decidir tudo isso. Bom, mas pode, por exemplo, um guerreiro virar um magistrado? Não, não. O guerreiro nasceu guerreiro e vai morrer guerreiro. Certo? O trabalhador, nasceu trabalhador, vai morrer trabalhador. Então esse é o modelo de Platão. O modelo, lógico, nunca chegou a ser utilizado, até por isso que Platão é tido como aquele modelo platônico, ou seja, que nunca sai do papel, porque esse modelo nunca foi utilizado. Ele fez alguns experimentos, mas nunca chegou a utilizar na prática mesmo isso. Certo? Bom, mas agora nós vamos ver um outro pensamento, o pensamento moderno disso, que é o pensamento do Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau é um filósofo da era moderna, que vai pensar sobre a origem da desigualdade. Como que nasceu a desigualdade? Lembrando que lá para Platão, a desigualdade ela é causada pela democracia. Se não houver democracia, não há desigualdade. Certo? Basta cada um ocupar seu lugar. Já Rousseau não. Rousseau fala que o ser humano criou a desigualdade. Mas como que foi isso? Bom, ele faz um retrocesso lá para os homens das cavernas, o mesmo que fez o John Locke, o Thomas Hobbes, e lá ele fala o seguinte: os homens viviam na mais perfeita harmonia, caçavam, pescavam, não tinham vergonha, até eu trouxe até essa imagem de alguns indígenas para vocês observarem, ou seja, não tinham o menor pudor sobre as coisas, tudo que eles tinham era repartido entre eles, então não havia diferença entre esses seres humanos. Mas chegou um momento da história em que alguns deles começaram a ser melhor que os outros. Ou seja, começou a ter dois tipos de pessoas na sociedade. Alguns que continuaram ingênuos e outros que se tornaram astutos. Os astutos começaram a usar de má fé com aqueles que eram ingênuos. E aí, olha só, aqueles que eram ingênuos acabaram sendo submetidos por essas pessoas mais ambiciosas.
E aí começou a nascer a desigualdade, ou seja, o ingênuo ficou trabalhando e aquele que era astuto pegou as terras, pegou os bens, tal, construiu cabanas e aí nasceu a desigualdade. Ou seja, então a desigualdade para Rousseau, ela é gerada, ela é criada pelo próprio homem astuto, o homem inteligente que é capaz de dominar o outro. E, olha só, e aquele que não é ingênuo tem que trabalhar para esse astuto. Certo? E aí nasceu então essa desigualdade que nós temos. E aí ele coloca, mas como combater a desigualdade? O único jeito de viver, na verdade, de tentar combater, seria, olha só, uma sociedade organizada, uma sociedade onde há um governo, há leis. Aí, olha só, seria a forma então de mudar isso. Bom, só que nós sabemos que na prática isso nunca vai acontecer, não é, pessoal? Por quê? O próprio Rousseau já pensava isso. Aqueles que são astutos na sociedade, vamos pensar hoje, pessoas que têm muito dinheiro, não estão prontas a perder essas fortunas que têm e vão fazer de tudo para perpetuar no poder, para continuar ricos. Então, olha só, por isso que a desigualdade vai sempre existir. Aí vamos pensar um pouco o Karl Marx. O Karl Marx, ele pensou o socialismo utópico, ou seja, um modelo de sociedade em que as pessoas, os trabalhadores iriam se unir, iriam mudar as condições, iriam estar no mesmo patamar que as pessoas que tinham dinheiro, as pessoas de posses. Mas, na prática, isso não aconteceu e não vai acontecer. Aquele que tem o poder cria mecanismos para se perpetuar no poder, de forma que aqueles que não têm vão ter dificuldades para se aproximar dele. E aí nisso a desigualdade ela continua crescente na sociedade. Certo? Olha só, então dois pensamentos aqui. Platão traz a solução, mas a solução para ele é: você tem que escolher o seu lugar na sociedade. E Rousseau, a desigualdade foi criada pelo homem. E como evitá-la? Tendo um governo, tendo leis para gerir, para administrar. Certo? Bom, então são essas atividades da semana. Vocês farão, olha só, responderão essas três perguntinhas. A primeira: como devemos lidar com as diferenças naturais e a desigualdade social? Ou seja, por exemplo, tem pessoas que são desiguais por natureza. O próprio Rousseau coloca isso. Por exemplo, pessoas um idoso e um jovem. O idoso, ele não vai conseguir fazer coisas que o jovem faz. Olha só. Então, haverá uma desigualdade aí. Por exemplo, na hora do trabalho. O trabalho, infelizmente, ficará com o jovem, porque tem mais força, certo? Então, essa desigualdade, para ele, é natural, certo? E a social? A social, essa sim é provocada pelos homens. E é possível evitá-la criando leis mais justas, fazendo com que as pessoas entendam o seu papel na sociedade. Certo? A segunda: a igualdade perante a lei é suficiente para garantir a justiça e a igualdade social? Bom, pessoal, seria um mecanismo, não é? Nós podemos colocar aqui outros meios, a justa igualdade, a verdadeira justiça, a chamada equidade social. Mas seria algo complexo pela sociedade, já que nem todos estão preparados para isso, para aceitar a igualdade para todos. E a terceira: qual o papel da educação na construção da igualdade? Bom, Platão fala, a igualdade, olha só é possível por meio de cada um ocupando o seu lugar. Então, aí podemos pensar um pouco, o que a educação pode transformar um mundo mais justo? Se nós pensarmos aqui, olha só, vocês estão estudando aqui um conceito filosófico de pensar nos problemas sociais e como evitá-los. Então, quer dizer, a educação sim tem esse papel de mudar a sociedade. Certo? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem a aula. Essa aula foi pensada exatamente para discutir sobre a desigualdade e voltaremos na próxima semana com mais uma aula sobre o tema ainda a política. Certo? Até a próxima, galera.